Irmãos, antes de abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez nessa noite, para meditarmos nela, nosso Deus, mais uma vez em oração, rogando por nós, pela igreja do Senhor, e assim também nos preparando para ouvirmos a sua palavra, para ouvirmos a palavra de Deus pregada a nós. Vamos ao Senhor em oração, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, pelo privilégio do culto, pelo privilégio, Senhor Deus, da adoração ao Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque isso traz edificação a nós. E o nosso desejo, Senhor Deus, nessa noite é sermos edificados pelo Senhor e também glorificarmos o teu nome através da nossa adoração a Ti. Ó Deus, nós queremos nesse momento preparar os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra pregada a nós e também nos colocarmos, ó Pai, diante de Ti como a Tua igreja, sabendo que Tu és o nosso Deus, que o Senhor guia a nossa vida, que o Senhor guia os nossos passos, que o Senhor nos direciona para onde vamos, que o Senhor, Deus, é a razão da nossa existência e da nossa alegria em Cristo. E por isso, ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor te pedindo, nos ensina, Senhor Deus, a cada dia a sermos filhos obedientes ao Senhor. Filhos que veem na Tua palavra o exemplo de Cristo e a exortação de Cristo e então obedecem. Que o Senhor, Deus, não permita que se crie em nossos corações rebeldia, teimosia diante da Tua palavra. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos ouvir os pais espirituais que o Senhor coloca em nossas vidas. Que nós possamos seguir o exemplo dos apóstolos, o exemplo de Cristo, para que nós possamos andar humildemente nos passos do Senhor. Que o Senhor, Deus, nos livre da soberba, do orgulho, desses pecados tão terríveis que podem nos dividir e nos desviar do Teu caminho. Que o Senhor permaneça, que o Senhor faça a Tua igreja permanecer diante do Senhor, obediente, santa diante de Ti. Santifica a Tua igreja, purifica-nos, segundo Cristo Jesus. Para a honra e glória do Senhor nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós, com a graça do Senhor, continuaremos as exposições nessa carta, nessa noite. Para isso, nós iremos abrir no capítulo 4 dessa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós iremos ler a parte final desse capítulo, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 21. Ouça com fé, com atenção, a palavra de Deus. Nos diz assim, 1 Coríntios 4, do 14 ao 21. Não escreva estas coisas para vocês, para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los
e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos mais uma vez ao Senhor, orar ao nosso Deus para que nós possamos juntos compreender e meditarmos na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós lemos as suas palavras, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, todo pai sabe como é irritante você mandar uma criança fazer alguma coisa e ela não fazer. Na verdade, não precisa nem ser pai para saber como isso chateia e angustia muitas vezes. Você manda ela fazer uma coisa uma vez, ela não faz. Você manda uma segunda, uma terceira e ela não obedece. E você então tenta ensinar, tenta corrigir, tenta exortar, mas a criança continua teimosa e não faz aquilo que você manda ela fazer. Isso então vai angustiando o coração dos pais, porque você quer uma criança obediente, mas ela permanece desobediente. E só quem é pai sabe o quanto isso é, muitas vezes, angustiante para o coração. Agora, se, irmãos, nós já ficamos angustiados quando uma criança é teimosa, desobediente, faz o que nós não mandamos, imagine quando nós pensamos em Deus em relação aos seus filhos, a nós. Se a desobediência de uma criança já pode angustiar os seus pais, quanto mais a nossa desobediência, sendo adultos, certamente preocupa o coração de Deus, que é o nosso Pai, certamente, mas também preocupa e angustia o coração daqueles que Deus colocou sobre nós. O que nós vamos ver, irmãos, nessa noite, no texto do apóstolo Paulo, é um pai espiritual falando com seus filhos desobedientes, seus filhos teimosos. E Paulo vai mostrar como a desobediência desses filhos na fé, esses filhos espirituais de Paulo, angustia o seu coração. E como Paulo tem feito de tudo para corrigir esses filhos e ensinar esses filhos a andarem nos caminhos de Cristo Jesus. Irmãos, desde que nós começamos a carta de 1 Coríntios, nós observamos que até agora, até o fim do capítulo 4, Paulo está tratando de um principal assunto, que é o problema das divisões da igreja. E talvez você já esteja um pouco cansado de ouvir sobre as divisões da igreja em Corinto, mas perceba como esse assunto é sério. É tão sério que Paulo fez questão de dedicar 4 capítulos inteiros da sua carta para tratar somente sobre esse assunto. A partir do próximo domingo, a partir do capítulo 5, Paulo vai tratar de outros assuntos, Paulo vai tratar de outros problemas na carta. Mas até aqui, até o capítulo 4, Paulo tem tratado desse grande pecado do orgulho e da consequente das divisões na igreja. O resultado, irmãos, que nós podemos observar aqui é que as brigas e as divisões naquela igreja eram fruto evidente da imaturidade e do orgulho daqueles irmãos. Porque eles não compreendiam o que era a vida em Cristo Jesus, uma vida humilde em Cristo, e eles passaram então a adaptar o modo de vida mundano para o modo de vida da igreja. Eles passaram então a avaliar os pastores, os líderes que passaram ali a partir do olhar mundano, e eles passaram então a avaliar a sua própria vida espiritual a partir desse orgulho e dessa soberba. A igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa. A igreja de Corinto era uma igreja que se achava superior às demais, que se achava superior, inclusive, a alguns dos líderes que haviam passado lá. Inclusive, ao que nós vemos aqui, eles haviam se colocado contra o apóstolo Paulo, inclusive se ensoberbecendo, achando serem superiores ao próprio apóstolo Paulo. Paulo, então, irmãos, depois de diversas exortações, de diversas orientações a respeito desse assunto, a respeito da soberba, do orgulho, das divisões, Paulo, no fim do capítulo 4, mostra como ele tem sofrido como um pai. Mostra como ele tem sofrido como um pai que consistentemente tem exortado seus filhos. Hoje nós veremos que Paulo, como o pai espiritual dessa igreja, exorta esses irmãos como filhos na fé. Como um bom pai, o apóstolo Paulo utiliza 2 instrumentos de Deus
para exortar os seus filhos. Primeiro, ele usa o próprio exemplo. Um bom pai sabe utilizar o seu exemplo. Em segundo lugar, o próprio apóstolo utiliza a correção, a disciplina, a exortação para corrigir. Nós veremos que, como um bom pai, o apóstolo Paulo, ele está disposto a usar o seu próprio exemplo e até mesmo a disciplina, a vara da disciplina, o chicote da disciplina, para corrigir os seus filhos na fé e ensinar a eles os caminhos do Senhor. Através, irmãos, dessas exortações de Paulo, desse papel paternal de Paulo em relação à igreja de Corinto, nós aprenderemos, irmãos, nessa noite, que nós precisamos de pais espirituais que nos ensinem através do exemplo e da exortação. Nós precisamos de pais espirituais que nos ensinem a andar nos caminhos de Cristo através do exemplo e da exortação. Primeiro, então, nós veremos que pais espirituais nos ensinam pelo exemplo. Veja isso novamente nos versículos 14 e 15 e observe como o próprio apóstolo Paulo utiliza do exemplo, do seu próprio exemplo, para fazer com que aqueles irmãos, com que seus filhos na fé, andem nos caminhos de Cristo Jesus. Versículo 14 nos diz assim: não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aqui, irmãos, Paulo ele utiliza essas palavras no final do capítulo para garantir aos irmãos que todas as suas exortações até aqui não tinham o propósito de humilhá-los ou de envergonhar aquela igreja. Nós vimos, irmãos, nas últimas semanas, que as palavras de Paulo têm sido duras. Inclusive, antes dos versículos que nós acabamos de ler, nos versículos do início do capítulo 4 até o versículo 13, Paulo foi tão duro a ponto de usar ironia, sarcasmo, para falar e para criticar a igreja de Corinto. Paulo questionou a igreja, dizendo: vocês são soberbos, vocês se acham ricos em Cristo Jesus. Que bom que vocês são ricos, quem dera que vocês fossem ricos, para que eu pudesse reinar com vocês. E Paulo utiliza da ironia, do sarcasmo, para mostrar o erro daqueles irmãos. Mas certamente alguns poderiam entender que Paulo estava querendo humilhar a igreja, que Paulo estava querendo pisar sobre a igreja. E Paulo faz questão de dizer: não, a minha intenção em ser duro com vocês não é humilhar vocês. A minha intenção a corrigir vocês não é envergonhar vocês, pelo contrário, mas é mostrar o perigo da soberba de vocês, o perigo da arrogância de vocês. Paulo, irmãos, tem um desejo muito claro, exortar esses irmãos como filhos amados. Paulo estava pensando na igreja, Paulo estava pensando no bem da igreja e para isso ele usou dos artifícios necessários para exortar a igreja, inclusive usando palavras duras e até mesmo ironia e assim por diante. Tudo isso porque Paulo era pai dessa igreja. E é interessante porque Paulo vai dizer: olha, vocês podem ter tido muitos instrutores, mas pai vocês têm apenas um. E é interessante que essa palavra instrutor aqui é uma palavra muito conhecida hoje em dia, não é? Que naqueles dias de Paulo tinha um significado bem interessante. É a palavra pedagogo, não é? Hoje a palavra pedagogo é muito conhecida em nossos dias. E nos dias do apóstolo Paulo, essa palavra significava ou era usada para falar de alguém que era um tutor de uma criança. Algumas famílias ricas, ou a maior parte das famílias ricas, elas contratavam um tipo de babá, um tipo de tutor para uma criança. Mas esse tutor, ele não apenas cuidava da criança, mas ele era responsável por ensinar a criança. Ele ensinava a criança nas artes mais simples da vida e em outras mais elaboradas. E nesse sentido, o pedagogo era alguém que instruía, que guiava a criança, que orientava a criança. E Paulo está dizendo: irmãos, é verdade, vocês tiveram muitos instrutores, vocês tiveram muitos tutores na vida de vocês. Mas pai, vocês tiveram apenas um.
Certamente, Paulo estava falando dos pastores que já passaram por aquela igreja. Apolo já foi pastor naquela igreja, outros passaram também. E Paulo diz, sim, vocês tiveram instrutores na fé. E isso foi muito bom. Glorificado seja o nome do Senhor pelos instrutores, pelos tutores que vocês tiveram. Mas lembrem-se, foi eu que, em primeiro lugar, pregou o evangelho a vocês. Por mais que vocês tivessem tido outros pastores, outras pessoas que cuidaram de vocês, eu fui o primeiro que pregou o evangelho a vocês. Eu sou o pai espiritual de vocês. E por isso eu tenho o direito de corrigir vocês, de exortar vocês, como um pai faz com seu próprio filho. Paulo está usando a sua autoridade não só como apóstolo, mas a sua autoridade como pai daqueles irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês conheceram a Cristo por minha causa. Vocês foram salvos porque eu fui instrumento de Deus na vida de vocês. Eu gerei a fé de vocês. E aqui, irmãos, é evidente que Paulo não está dizendo que ele é o autor da fé. Muito pelo contrário, Paulo sabe que Deus é o autor da fé. Mas o que Paulo está dizendo é que, como instrumento de Deus, ele foi usado por Deus para gerar fé no coração daquelas pessoas, daqueles irmãos. E Paulo está dizendo, eu sou o pai espiritual de vocês e vocês precisam me ouvir. E é justamente porque eu sou pai espiritual de vocês que eu tenho exortado, que eu tenho corrigido vocês, que eu tenho utilizado palavras tão duras para vocês. Como pai espiritual, irmãos, daquela igreja, Paulo amava aqueles irmãos. E com esse amor, Paulo tinha o direito de exercer a autoridade. De tal maneira que, no versículo 16, Paulo ensina a esses irmãos, dizendo o seguinte, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, ou nós poderíamos traduzir, eu exorto a vocês, eu rogo a vocês que sejam meus imitadores. Como pai espiritual daquela igreja, como alguém que ama aqueles irmãos, como alguém que foi instrumento de Deus para levar o evangelho e a nova vida a esses irmãos, Paulo exorta, irmãos, sejam meus imitadores. E aqui veja o bom exemplo de Paulo como pai. Ele não exorta apenas com palavras, ele exorta com o seu próprio exemplo. E aqui, irmãos, nós precisamos ver como Paulo era não só corajoso, mas sábio o suficiente para utilizar o seu próprio exemplo como testemunho e exortação para a vida daquela igreja. E quando nós olhamos para os versículos anteriores, irmãos, especialmente os versículos de 9 a 13, a gente começa a entender melhor o que Paulo está falando aqui. Nós lembramos que a igreja de Corinto é uma igreja muito orgulhosa, era uma igreja soberba, inclusive existiam grupos que eram contrários ao apóstolo Paulo, por causa dessa soberba, porque eles viam as bênçãos que Deus derramava sobre eles viam as riquezas espirituais e até financeiras que Deus derramava sobre eles, e eles olhavam para o apóstolo Paulo sofrendo, sendo perseguido, correndo muitas vezes, açoitado outras vezes, passando por dificuldades imensas, e eles olhavam para o apóstolo Paulo e eles pensavam ser mais ricos, superiores ao apóstolo Paulo, porque eles eram abençoados por Deus, enquanto Paulo não parecia tão abençoado assim. Mas quando Paulo exorta esses irmãos, dizendo, sejam meus imitadores, Paulo está lembrando justamente das suas dificuldades e das suas aflições por causa de Cristo, e está mostrando que o exemplo dele era o exemplo de vida a ser seguida. Ao contrário da soberba e da arrogância que aqueles irmãos nutriam no coração, eles deveriam imitar a vida humilde de Paulo, a vida dedicada do apóstolo Paulo. E esse é o exemplo que eles deveriam imitar. E esse é o grande problema, irmãos. Na nossa vida, nós vivemos uma disputa de exemplos. Todos nós, irmãos, seremos influenciados por alguém. Todos nós imitaremos o exemplo de alguém. E a grande questão é quem nós estamos imitando. Não é possível viver nesse mundo sem a influência das pessoas. Não é possível viver nesse mundo sem a influência de exemplos. Nós seremos influenciados, quer a gente esteja consciente disso, quer não. Mas a grande questão é quem será o nosso exemplo. O grande problema da igreja de Corinto é que Paulo não era o exemplo dessa igreja, mas sim o mundo. O problema dessa igreja era que
Jesus Cristo, com seu testemunho de humildade, não era o exemplo, mas o mundo. Essa igreja estava imitando o mundo ao imitar a soberba do mundo. E eles estavam impressionados com os filósofos de Corinto, com os oradores de Corinto, com as pessoas ricas e de classe nobre de Corinto. E eles queriam imitar isso. Eles queriam imitar o mundo e não o testemunho de Paulo ou o testemunho de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós nos distanciamos do Senhor, da sua palavra e do modo de vida de Cristo, porque nós somos mais influenciados pelos exemplos que nós vemos no mundo do que pelos exemplos que nós vemos na palavra de Deus e até mesmo os exemplos que nós vemos na igreja. Paulo deveria ser um exemplo a ser imitado, mas a igreja estava imitando o mundo, estava imitando o procedimento do mundo, o orgulho do mundo, a soberba do mundo. Paulo ensina então que a vida a ser imitada era a vida dedicada ao evangelho dele. Sim, uma vida que incluía lutas, privações e até humilhações por causa de Cristo e do reino de Deus. E é esse modo de vida, irmãos, que nós devemos imitar. O modo de vida de Paulo, o modo de vida de Cristo, o modo de vida que está disposto a se entregar inteiramente por amor ao evangelho. Um modo de vida que vai estar sujeito a perseguições, às lutas, às dificuldades desse mundo. Mas um modo de vida pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo viveu e morreu por nós. Pais espirituais como Paulo devem exortar os seus filhos através do exemplo de vida transformada por Cristo Jesus. E sim, Paulo está falando aqui de uma relação espiritual, né? Ele não era o pai biológico dos crentes de Corinto. Mas certamente nós podemos e devemos aplicar isso às nossas relações na igreja e na família também. Por mais, irmãos, que as nossas exortações sejam importantes, por mais que as nossas palavras sejam importantes, a exortação pelo exemplo é fundamental na criação dos nossos filhos e no pastoreio de uma igreja. E a pergunta que nós devemos fazer é: quantos de nós estamos prontos para dizer o que o apóstolo Paulo nos diz aqui? Sejam meus imitadores. Será que nós somos capazes de dizer isso aos nossos filhos? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós somos capazes de dizer isso para as crianças da nossa igreja? Sejam meus imitadores. Para os adolescentes, para os jovens. Será que as mulheres mais velhas podem dizer para as mais novas: olha, sejam minhas imitadoras, vejam como eu cuido do meu lar, veja como eu sirvo na igreja, veja como eu sirvo a Cristo. Será que os homens mais velhos são capazes de dizer isso para os mais jovens? Sejam meus imitadores, porque sendo meus imitadores, vocês seguirão o exemplo de Cristo. A verdade, irmãos, é que pais, sejam espirituais ou sejam pais biológicos, precisam aprender pelo exemplo. E nós só seremos exemplo quando nós seguirmos o testemunho e o caminho de Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo, os seus caminhos, para que então as pessoas possam seguir o nosso exemplo. E seguindo o nosso exemplo, sigam no fim das contas o Senhor Jesus. Veja que Paulo, para ajudar nisso, para ajudar os irmãos de Corinto a seguirem o seu exemplo, ele está disposto a contar com a ajuda de um colaborador seu, muito conhecido nosso, chamado Timóteo. Veja o versículo 17. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo deseja enviar Timóteo, ele vai fazer isso, não é? Porque Paulo compreende que isso é uma necessidade. Paulo escreveu a carta, ele entregou a carta, mas Paulo entende que a situação na igreja é tão grave que é necessário que, além da carta, Timóteo seja enviado como auxiliar de Paulo, não é? Para ensinar esses irmãos, para exortar esses irmãos. E nós sabemos que Timóteo foi um companheiro de Paulo, um companheiro amado, fiel do apóstolo Paulo. E Timóteo estava inclusive em Corinto quando o evangelho foi pregado a essa igreja. Ou seja, esses irmãos conheciam Timóteo. Timóteo estava com Paulo na primeira vez que o evangelho foi pregado, conforme nos ensina Atos capítulo 18. Ou seja, Paulo envia um companheiro seu, alguém que ele confia, alguém que ele sabe que é fiel e alguém também que os irmãos conhecem,
é um homem, um pastor que os irmãos sabem muito bem quem é. E o propósito de Timóteo, ao ir àquela igreja, era lembrar os caminhos do apóstolo em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz, sejam meus imitadores, e para ajudar vocês a me imitarem, eu vou enviar Timóteo, porque ele vai lembrar a vocês quais são os meus caminhos. Ele vai lembrar a vocês o que eu tenho vivido e o que eu tenho ensinado em todas as igrejas que eu já passei até agora. Como nos lembra Thomas Schreiner, ele diz que o modo de vida aqui se refere ao caráter moral, à vida transformada. Ou seja, Timóteo foi enviado para ensinar a vida transformada de Paulo. Como Paulo agora vive em Cristo Jesus. Essa era a tarefa de Paulo como pastor auxiliar, né? Essa era a tarefa de Timóteo, como pastor auxiliar de Paulo. Levar o exemplo de Paulo, na verdade, levar o exemplo de Cristo através do testemunho e do exemplo de Paulo. E é muito interessante, irmãos, porque apesar de se tratar de uma situação particular da igreja de Corinto, eu creio que aquilo que nós vemos aqui certamente se aplica para o trabalho de todo pastor e de todo presbítero. Nós podemos dizer que o trabalho de todo pastor, o trabalho de todo presbítero é muito semelhante ao trabalho de Timóteo aqui. Timóteo foi enviado para ensinar aquilo que o apóstolo Paulo havia deixado, para ensinar o modo de vida que o apóstolo Paulo havia deixado para todas as igrejas. E esse é o trabalho pastoral em essência, é ensinar aquilo que os apóstolos deixaram, é ensinar o modo de vida de Cristo, é ensinar o modo de vida dos apóstolos. Esse é o trabalho pastoral, esse é o trabalho presbiteral, é ensinar o modo de vida dos apóstolos, é ensinar o modo de vida cristão, o modo de vida de Cristo, como nós devemos viver agora diante do Senhor Jesus Cristo. Como mais uma vez nos ensina Thomas Schreiner, ele vai dizer que o objetivo de Paulo em tudo isso é ver os coríntios viverem de uma maneira que esteja de acordo com a entrega do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo deseja ver esses irmãos vivendo de acordo com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo que o Senhor Jesus Cristo se humilhou, viveu uma vida humilde, não tomou como algo que deveria se apegar o fato de ser Deus, mas se tornou homem, se tornou servo e morreu pelos nossos pecados. Esses irmãos deveriam abandonar a soberba e viver para Cristo, viver uma vida humilde para Cristo. E Paulo estava disposto a ensinar o seu exemplo, através do seu exemplo, na prática, o que significa viver uma vida humilde em Cristo Jesus. Nós, irmãos, precisamos de pais espirituais que nos ensinem na prática o que significa andar segundo os caminhos de Cristo. Nós precisamos de exemplos práticos de como nós devemos e podemos viver o caminho de Cristo. Mas além do exemplo, nós veremos que Paulo utiliza uma segunda ferramenta no ensino da igreja, que é a ferramenta da exortação, a ferramenta da disciplina. Veja que Paulo, ele deseja enviar Timóteo, ele vai enviar Timóteo, mas a situação é tão séria que Paulo decide ele mesmo ir também. Isso está relatado nos versículos 18 a 20, quando Paulo mostra a sua intenção de visitar a igreja. Veja comigo os versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas, em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E aqui, veja, é evidente, o apóstolo Paulo, no início do versículo 18, diz: alguns de vocês, alguns da igreja de Corinto, se encheram de orgulho. E aqui a razão desse orgulho, aparentemente, é porque eles imaginam que o apóstolo não irá visitar novamente a igreja. Pelo contexto e por causa do pecado aqui mencionado, fica claro, irmãos, que eles não estão pensando numa visita comum. Parece que a situação é a seguinte: eles se encheram de orgulho porque estão dizendo: o apóstolo Paulo
Ele não vai voltar mais aqui, não. É como se praticamente ele estivesse dizendo: a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode mandar e desmandar, a gente pode seguir quem a gente quiser, pode viver da maneira que a gente quiser, porque Paulo não vem mais aqui, não. E é isso que Paulo está dizendo. Eles se encheram de orgulho e de soberba, imaginando que Paulo não voltaria. Mas é então que Paulo pega eles de surpresa, dizendo: vocês estão errados, eu vou visitar vocês. Enquanto alguns se encheram de orgulho achando que eu não iria visitar, vocês estão enganados. Eu vou visitar vocês sim. Eu vou atrás de vocês sim. Eu vou visitar vocês para corrigir vocês. Ao contrário do que eles poderiam esperar, Paulo iria visitar eles em breve, se o Senhor permitisse. E perceba como a soberba desses irmãos, o orgulho desses irmãos, gera ou desperta o senso de urgência do apóstolo. Ele entendeu que precisava visitar o mais rápido possível para tratar dessas questões e de outras questões. Mas em tudo isso, observe no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: se o Senhor quiser. Paulo deseja ir à igreja, Paulo sabe que é importante visitar a igreja, Paulo sabe que é importante corrigir o pecado da igreja, mas ele sabe que Deus, de fato, irá decidir se a sua visita irá acontecer ou não. Tudo está debaixo do controle de Deus e não do controle de Paulo. E o propósito de Paulo ao visitar seria não conhecer as palavras desses orgulhosos, mas o poder deles. Isso é interessante, não é? Porque nós podemos lembrar mais uma vez do contexto da carta aqui. E lembra que nós falamos que esses irmãos eram orgulhosos porque eles olhavam os exemplos do mundo, eles olhavam os filósofos, eles olhavam os grandes oradores, eles olhavam a imponência, a nobreza de Corinto. Paulo está dizendo isso: olha, vocês são orgulhosos porque vocês sabem usar as palavras, porque vocês são inteligentes, porque vocês são sábios. Vocês se acham sábios, vocês se acham inteligentes, mas quando eu for visitar vocês, eu não vou olhar para a inteligência de vocês. Quando eu for visitar vocês, eu não vou olhar para as palavras bonitas que vocês sabem usar. Eu vou olhar para o poder de vocês. E aqui nós podemos pensar que Paulo estava falando de poder para realizar milagres ou algo nesse sentido. Mas o contexto parece mostrar que não é isso que Paulo está falando aqui. Porque desde o início da carta, Paulo tem comparado duas coisas. Uma é a sabedoria do mundo. Uma sabedoria que parece poderosa, que parece inteligente, sábia, valiosa. Mas Paulo tem mostrado, irmãos, que existe uma verdadeira sabedoria: o Evangelho. E Paulo tem mostrado que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E não é por acaso que Paulo vai dizer: olha, eu não vou ouvir as palavras de vocês, eu vou ver o poder de vocês. Paulo está dizendo: irmãos, se vocês de fato se acham tão poderosos assim, eu quero ver o poder de vocês, eu quero ver o quanto vocês estão firmados no Evangelho. Eu não gerei fé no coração de vocês através da pregação do Evangelho, eu quero ver o poder de vocês, eu quero ver se vocês conseguem fazer o que eu fiz. Quero ver se vocês conseguem pregar o Evangelho de tal modo que as pessoas sejam salvas pelo poder de Deus e não pela sabedoria de homens. Paulo está confrontando esses irmãos e Paulo está dizendo: vocês não são sábios? Eu vou visitar vocês, mas eu não vou ouvir a sabedoria de vocês. Eu não vou ouvir as palavras de vocês, a inteligência de vocês. Eu quero ver o poder que vocês têm. Eu quero ver o quanto vocês estão fundamentados no Evangelho e como vocês são capazes de ser instrumentos de Deus para, de fato, promover o reino de Deus. Afinal de contas, ele diz no versículo 20, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o reino de Deus não está alicerçado na sabedoria humana. O reino de Deus não está fundamentado na intelectualidade dos sábios, na inteligência dos homens, no poder de argumentação, na sabedoria dos homens. O reino de Deus está fundamentado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, versículo 24. 1 Coríntios 1, versículo 24.
1 Coríntios 1, 24 nos diz assim: Paulo nos lembra que o Evangelho é o poder de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que é a mensagem da cruz que salva pecadores e não a sabedoria dos homens. Paulo está nos mostrando aqui que não são as palavras bonitas, que não são os discursos elaborados, que não é a inteligência do pregador, que não é a capacidade, a nossa capacidade, mas é a pregação do Evangelho. É o Evangelho de Deus que é o poder de Deus. E é sobre esse poder que o reino de Deus está fundamentado, alicerçado. O reino de Deus está centrado na cruz de Cristo, não nas palavras dos homens, não na sabedoria dos homens, não na inteligência dos homens, mas o reino de Deus está alicerçado no Evangelho de Cristo, na mensagem da cruz. E por isso Paulo está dizendo, quando eu for visitar vocês, eu não estou disposto a ouvir as belas palavras de vocês. Eu quero ouvir o Evangelho, eu quero ouvir o poder de Deus, e eu quero ver o quanto vocês estão alicerçados nesse poder, o quanto vocês vivem por esse poder, e o quanto vocês são capazes de ser instrumentos de Deus através desse poder. Como igreja, irmãos, nós devemos lembrar que constantemente nós devemos avaliar as nossas convicções e as nossas esperanças. Porque é fácil seguir o caminho que a igreja de Corinto seguiu. É fácil colocar a nossa confiança na nossa capacidade de atrair pessoas, de atrair novos membros. É muito fácil cair na tentação de acreditarmos que a nossa igreja precisa ter atrativos especiais para atrair homens, para atrair mulheres, para atrair jovens. E nós nos esquecemos que todas essas coisas, no fim das contas, geram soberba. Porque nós imaginamos que, de alguma maneira, nós estamos contribuindo para o Evangelho, para o Reino de Deus. Algumas vezes eu já ouvi, conversando com alguns pastores, né? E eles dizendo assim, não, mas na nossa igreja o diferencial é o louvor. A gente investe muito nos cânticos, porque quando o visitante vai para a igreja, ele vê os cânticos bonitos, ele é atraído. E veja, é evidente que por trás da ideia de usar outros artifícios para atrair as pessoas, por trás está a soberba. Veja, o nosso forte é a música. E evidentemente por trás disso está a soberba de dizer nós conseguimos atrair as pessoas através das nossas habilidades e capacidades. Mas a verdade, irmãos, é que Paulo está nos ensinando aqui que existe apenas uma única coisa que atrai pecadores e transforma pecadores. É o poder de Deus na pregação de Cristo Jesus, na pregação do Evangelho. Quando nós colocamos a nossa fé nas luzes, nas músicas, nas técnicas, na oratória, nas programações divertidas, nos eventos, nos encontros, nos congressos, nós nos esquecemos que nada disso é capaz de estabelecer o reino de Deus. Somente a cruz de Cristo pregada, somente o poder de Deus pregado é capaz de construir e edificar o reino de Deus. Essas outras coisas, se usadas para edificar o reino, no fim das contas só produzem soberba e arrogância, e nós começamos a imaginar que nós somos melhores do que somos, nós passamos a imaginar que nós somos mais especiais, e a verdade é que nós não somos. No fim desse texto, no versículo 21, Paulo então faz duas perguntas, na verdade uma pergunta, né, dividida em duas partes, desafiadora, quando ele diz assim: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? E aqui, irmãos, Paulo está sendo muito direto. Paulo ensinou pelo exemplo, ele ensinou pelo seu próprio testemunho, mas ele sabe a necessidade e a importância de ensinar, inclusive pelo chicote. Irmãos, nós sabemos muito bem que o chicote ele não é usado aqui por Paulo como uma imagem de algo agradável, não é? O chicote ele não serve para alisar, não é? O chicote serve para machucar.
para provocar dor. E Paulo está dizendo que ele vai usar o chicote, se for necessário. A intenção do apóstolo, irmãos, ao escrever todas essas palavras, desde o início da carta até aqui, é levar a igreja de Corinto ao arrependimento. Mas se eles não se arrependerem, vai ser preciso utilizar o chicote. Vai ser preciso utilizar a disciplina. E aqui, irmãos, nós aprendemos com a sabedoria do apóstolo Paulo que diferentes situações exigem diferentes medidas. Irmãos, a paciência de Paulo aqui me impressiona bastante, porque nós temos uma igreja soberba, uma igreja orgulhosa, uma igreja que tinha membros que eram contrários a Paulo. Quando você tem um partido que é a favor de Apolo, outro partido que é a favor de Pedro, automaticamente nós percebemos que esses partidos eram contra o apóstolo Paulo. E mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, com todos os pecados, com a oposição, o apóstolo Paulo faz tudo o que ele pode para exortar a igreja. Paulo, ele utiliza palavras brandas, ele utiliza palavras duras, ele fala a verdade diretamente, ele usa a ironia, ele usa seu exemplo, ele usa o exemplo de Timóteo, ele usa o exemplo de Cristo, ele usa a ameaça do chicote, ele faz tudo o que ele precisa para corrigir essa igreja. E, irmãos, se você acha que o pastor pode resolver tudo na igreja, certamente você está enganado, porque nem Paulo conseguiu resolver os problemas dessa igreja. Através da segunda carta dele aos Coríntios, nós sabemos que essa visita aconteceu. Ele planejou ir, como ele diz aqui em 1 Coríntios, e ele foi na segunda carta aos Coríntios. Ele diz isso. Mas quando ele fala dessa visita na segunda carta aos Coríntios, ele diz que foi uma visita triste. E ele diz que essa visita foi tão triste que ele não estava disposto a visitar novamente a igreja, se fosse para ser como daquela vez. Em outras palavras, muitas vezes nós acreditamos que todos os problemas da igreja é fruto da liderança, e não é verdade. Paulo já havia sido pastor dessa igreja, Paulo estava corrigindo essa igreja, exortando a igreja, e a igreja não ouvia. Paulo visitou a igreja e a igreja não dava ouvidos. Em outras palavras, Paulo fez tudo o que ele podia, mas a igreja continuou nos seus pecados e continuou na sua iniquidade. Em outras palavras, aquela igreja era uma igreja extremamente difícil e não era por culpa do pastor. Não era por culpa nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. Era culpa dos irmãos, da igreja. A igreja era uma igreja pecadora, extremamente soberba, orgulhosa e má. A tal ponto de Paulo visitar a igreja e Paulo não querer voltar mais, se fosse para ser como havia sido da segunda vez. O que nós sabemos é que Paulo visitou essa igreja pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, quando ele pregou o evangelho. Na segunda vez, que é essa vez que ele menciona que deseja ir. Mas ele ainda vai uma 3ª vez. E nós não sabemos o que aconteceu depois disso, né? A história não relata, Paulo não descreve o que aconteceu depois disso. O que nós sabemos é que, até mesmo depois de visitar a igreja para corrigir a igreja, ela ainda permaneceu no pecado, de tal maneira que Paulo diz que aquela visita havia sido uma visita triste. Em outras palavras, irmãos, talvez isso sirva de consolo e de conforto para nós, pastores e presbíteros, ao nós lembrarmos que é impossível resolvermos todas as coisas na igreja. Nós não somos capazes de resolver tudo. A visita pastoral não resolve todos os problemas. A oração do pastor não resolve. O aconselhamento não resolve. A pregação não resolve. Sim, nós queremos que Deus use essas coisas para resolver os problemas da igreja. Mas nós não somos super-homens e nós não conseguimos resolver tudo na igreja. Se Paulo não conseguiu resolver os problemas dessa igreja, irmãos, quanto mais nós miseráveis pecadores, que estamos muito abaixo do apóstolo Paulo. Nós aprendemos, irmãos, é que verdadeiros pais exortam os seus filhos na fé, inclusive usando a disciplina. E a verdade, irmãos, é que nós encontramos muitos falsos pastores que negligenciam isso, que negligenciam a exortação, a disciplina e a correção. De maneira que existem várias igrejas onde as pessoas não são disciplinadas, não são corrigidas, mas o pecado continua se desenvolvendo
e a igreja acaba se tornando mais parecida com o mundo do que parecida de fato com o reino de Deus e com o povo de Deus. Mas o Senhor nos ensina que Deus é um pai que disciplina porque Ele ama seus filhos. E um bom pastor, irmãos, um bom conselho, bons presbíteros irão disciplinar os seus membros, irão corrigir os seus membros. Por mais que seja desagradável, e veja, é desagradável para a igreja, é desagradável para o conselho usar o chicote, mas um bom conselho, bons pastores usarão o chicote quando necessário, corrigirão quando necessário, usarão de disciplina quando necessário. Bons pastores, bons conselhos não são covardes, mas encaram a tarefa difícil da disciplina. Além disso, irmãos, eu creio que nós podemos aprender também com essa história de Corinto, com esse exemplo de Corinto, que nós devemos nos submeter às exortações paternais que nós recebemos na palavra de Deus. A disciplina, irmãos, ela serve para os propósitos de Deus e para a igreja. E muitas vezes, por orgulho, por soberba, nós temos dificuldades de reconhecer o nosso pecado. Dificuldade de reconhecer, muitas vezes, quando nós erramos. Mas a palavra nos ensina que o Senhor, como Pai bondoso, Ele nos corrige, inclusive utilizando homens como o apóstolo Paulo, pastores, presbíteros, que irão nos corrigir, nos exortar. E nós aprendemos que esses homens são como pais espirituais, que nos corrigem e que nos exortam. Paulo desejava o arrependimento da igreja. E é isso que todos nós devemos buscar. Arrependimento, quebrantamento e transformação. A verdade é que todos nós, cada um de nós, precisamos de pais espirituais que nos ensinem, não só pelo exemplo, mas também pela exortação, pela disciplina, pela correção. Além disso, por fim, eu gostaria também de deixar uma palavra também para os presbíteros, né, da igreja, para os pastores da igreja e para aqueles também que desejam ser presbíteros e pastores no futuro. Nós cremos que Deus certamente irá levantar vocações no nosso meio. Nós precisamos entender que a nossa tarefa, irmãos, é mais difícil do que nós gostaríamos que fosse, não? A nossa tarefa é de sermos um pai espiritual. Um pai que muitas vezes vai lidar com a criança teimosa, que fala uma vez, que a gente fala duas, que a gente fala três, e muitas vezes a criança não obedece, como a igreja de Corinto, onde Paulo falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e a igreja não obedeceu. O ministério pastoral, o ministério do presbítero exige muita paciência, muita graça de Deus, muito amor por aqueles que são difíceis de amar. Interessante, é uma frase já antiga, né, e que é comum para se falar do ministério pastoral, é que o pastor ele precisa desenvolver uma pele grossa, né, um couro grosso e um coração mole, né? Em outras palavras, o couro grosso para aguentar as pancadas, né, as lapadas, mas um coração mole para saber amar a igreja. E esse é o difícil, né? O natural é que o coração se endureça, mas a nossa luta é que o nosso coração permaneça mole, quebrantado, cheio de amor pela igreja, enquanto o nosso couro vai ficando mais duro, vai ganhando calo das pancadas que nós levamos. Que o Senhor nos ajude a lidar com um ministério que é muitas vezes difícil, muitas vezes cansativo nas suas lutas, e que o Senhor também nos ajude como igreja, para que nós possamos seguir os caminhos de Cristo com humildade, com piedade, obedecendo e atendendo os nossos pais espirituais que nos ensinam pelo exemplo e pela exortação. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua graça na vida cristã, uma vida que é difícil, que é desafiadora, mas que certamente nos guarda grande recompensa. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque como um Pai bondoso, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, muitas vezes quando nós nos comportamos como uma criança teimosa. O Senhor levanta sobre nós pais espirituais que nos corrigem, que nos exortam pelo exemplo e pelo ensino. Nós te pedimos, ó Deus, levanta pais espirituais no meio desta igreja. Homens tementes a Deus, presbíteros, pastores fiéis ao Senhor, que possam exortar pelo ensino
e também pelo exemplo. Ó Deus, também levanta no meio desta igreja homens e mulheres obedientes ao Senhor, dispostos a andar de acordo com o exemplo de Cristo, o exemplo também dos apóstolos. Ó Deus, que o Senhor possa nos corrigir em amor e que nós possamos aceitar as tuas correções com alegria, sabendo que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor nos ama. Nos livra do orgulho, nos livra da soberba, dá-nos um coração humilde, nos ensina o modo de Cristo